Resolvi fazer um vídeo explicativo sobre o voto no PT e na esquerda para apresentar aos parentes e amigos. No vídeo apresento toda a gravidade da situação que envolve a esquerda no mundo. Busquei ao máximo apresentar o conteúdo sem qualquer imprecisão. E espero que o vídeo ajude a que tomem uma decisão acertada no segundo turno das eleições. Descrevemos frequentemente o comunismo como ateu. Mas o fundamento do comunismo é mais que ateu, é satanista. Antes de teorizar sobre o comunismo, Karl Marx se envolveu no satanismo. Na verdade, quem influenciou Karl Marx e Engels foi Moses Hess, que antes de proclamar-se comunista praticava ritos satânicos, particularmente a missa negra. Em correspondência trocada entre Karl Marx e seu pai, o filho escreve: Desceu uma cortina. O meu santo dos santos foi feito em pedaços e novos deuses tiveram que ser instalados. No ano de 1841, Marx escreve em um poema: Desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. No poema O Violinista, Marx escreveu: Os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Essas linhas ganham significado quando se sabe que nos rituais de iniciação superior dos cultos satânicos é vendido ao candidato uma espada encantada que assegura o sucesso. Ele paga por ela assinando com o sangue tirado dos pulsos um pacto segundo o qual sua alma pertencerá a Satanás após a morte. No poema Oulanem, em versão satânica sob o nome Emanuel dado a Cristo, Marx escreveu: Arruinado, arruinado, meu tempo esgotou-se, o relógio parou, a casa do pigmeu desmoronou. Breve apertarei a eternidade ao peito e breve bradarei gigantescas maldições sobre a humanidade. Marx admirava as palavras de Mefistófeles em Fausto. Tudo o que existe é digno de ser destruído. Também no poema Oulanem, Marx escreveu: Se existe algo que devora, pulo para ser engolido, embora deixando o mundo em ruínas. Esse mundo que se avoluma entre mim e o abismo, eu o reduzirei a pedaços com as minhas contínuas maldições. Lançarei meus braços ao redor da sua rude realidade. Abraçando-me, o mundo passará silenciosamente, e então mergulhará no nada absoluto, morto, sem qualquer vida. Isso seria realmente viver. A quantidade de evidências é muito maior, mas paro por aqui para não me estender. Com o que vimos até aqui, já fica claro que a ideologia comunista e socialista nascida de Karl Marx não tem qualquer propósito de trazer o bem, mas somente trazer a obra de Satanás, que é a destruição e a perdição eterna da humanidade. Coloco isto para você que não tem intenção de fazer o mal, muito menos de arder eternamente no fogo do inferno, mas que caiu na lavagem cerebral esquerdista realizada nas escolas, faculdades e mídias. Liberte-se dessa ideologia maligna. Ora, assim como o comunismo nasceu em nome da destruição de Deus e da sua criação, o comunismo promove também toda espécie de ataques à moral cristã e à boa ordem posta por Deus na criação. O incentivo às drogas, ao sexo livre, a que as mães matem seus filhos em seus ventres, ao homossexualismo, ao crime, ao ódio à religião, fazem parte desses objetivos de destruição e perdição. Com a implantação do comunismo na União Soviética, a perseguição ao cristianismo foi enorme. O número total de cristãos vítimas das políticas ateas do Estado soviético foi estimado na faixa entre 12 e 20 milhões. Também a destruição da família é uma dessas metas. Engels e Marx já diziam que a família precisava desaparecer. Em sua obra A Revolução Traída, Trotsky escreve: A revolução tentou heroicamente destruir o velho lar familiar, estagnado, instituição arcaica, rotineira, asfixiante. A família devia ser substituída, no espírito dos revolucionários, por um sistema completo de serviços sociais. E enquanto essa obra não tiver sido realizada, 40 milhões de famílias soviéticas se manterão vítimas dos costumes medievais.
Lenin, igualmente, prosseguiu com a promoção da dissolução dos costumes e da família. Porém, Stalin, que tinha plano de aumentar seu poder e fazer dominar o comunismo sobre o mundo, percebeu logo que sem famílias sólidas a sociedade se enfraquece e também seu poder enfraqueceria. Então, não por motivos nobres, mas sob desejo de poder, ele passou a agir contra toda a campanha feita até então. O divórcio, a contracepção e o aborto foram abolidos na União Soviética. O homossexualismo tornou-se crime passível de 8 anos de prisão e campos de concentração na Sibéria. O governo passou a incentivar que a mulher voltasse a ocupar seu lugar tradicional. Famílias numerosas eram bem-vindas e mesmo campanhas pela castidade entre os jovens e de repressão às drogas passaram a fazer parte do discurso do Estado. Porém, percebendo o poder arrasador que a destruição moral tem sobre uma sociedade, Stalin passou a promover toda essa dissolução moral nos países ocidentais a serem enfraquecidos ou dominados. Para isso foi criado o que chama-se Escola de Frankfurt, para promover essa ideologia de dominação comunista no Ocidente. Управлять им можно только с помощью силы. В обращении с ним позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и даже убивать. Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совесть. Repare que tudo não passa de estratégia de poder. Obviamente, o sistema comunista apresentará toda uma gama de teorias para justificar a derrubada da moral cristã. Mas nada se baseia na busca do bem ou da verdade. Tudo não passa de estratégia de poder, de método de destruição. O ser humano e a sociedade é feliz e próspera quando age segundo as leis do Criador. A moral tradicional cristã com a família, o casamento, o amor conjugal representam essa lei. Coloco isso para que as pessoas de bem que foram enganadas por essas ideologias caiam em si e busquem a paz e felicidade de agir conforme a essência de si mesmos, conforme criados por Deus. O atual candidato do PT, Fernando Haddad, diz que o livro mais importante que fez a sua cabeça foi O Capital, de Karl Marx. Isso mostra como o PT é a materialização das estratégias comunistas no Brasil. Isso é algo óbvio, uma vez que a candidata a vice-presidente com o PT é a Manuela Dávila, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Haddad lançou em 1997 o livro Em Defesa do Socialismo, celebrando os 150 anos do Manifesto Comunista. O livro tenta ser uma adaptação brasileira da estratégia da Revolução Comunista, estratégia que Haddad afirma que o PT já estava então aplicando. Entre as coisas defendidas no livro está a criação de uma sociedade erótica. A sociedade erótica é defendida pela Escola de Frankfurt, responsável pela difusão comunista da destruição da sociedade ocidental. O escritor da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, defende a sociedade erótica no ensaio Autoridade e Família, de 1936. Um dos traços da sociedade que deverá substituir a atual é a introdução do elemento erótico sensual nas relações entre mãe e filho. Diz Horkheimer: a monogamia na sociedade masculina burguesa pressupõe a desvalorização do prazer oriundo da mera sensualidade. Por isso, não só a vida sexual dos esposos é envolta em mistério perante as crianças, mas de todo o carinho dispensado à mãe pelo filho tem de ser banido estritamente qualquer elemento sensual. Érica Cocai, do grupo petista, também apoiadora do Haddad, faz em palestra uma defesa dessa sociedade erótica. Defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal,
nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque, penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida. Se os termos não deixam claro, eu explicarei em palavras diretas. Eles defendem uma anarquia gerada a partir da destruição da família numa sociedade erótica onde até pais e mães façam sexo com seus filhos. Marilene Chaui, teórica petista, também externa sua ideologia de destruição da família. Isso que nós entendemos que é o pai, a mãe e os filhos, e que tem, a gente acrescenta avô e avó, tio, tia, primo, prima, isso é uma invenção do capitalismo no final do século XVIII e durante o século XIX. E é por isso que eu acho muito divertido os caras que saem pela rua defendendo a família como uma instituição natural, eterna, sagrada, umas bestas. Sem data, aconteceu um dia. E aconteceu com o capitalismo. O capitalismo chega à família para garantir essa transmissão do capital. Como não reconhecer como obra destruidora de Satanás essa agenda? Como ficar isento e não se opor a que essa força política do PT e dos partidos de esquerda domine de vez o país e consiga implantar seu projeto? Não sejam cúmplices disso. A agenda gay e a ideologia de gênero também fazem parte dessa destruição desejada. Quando o candidato Haddad era ministro da Educação no governo PT, foi criado um material que se dizia de combate à homofobia, mas que se tratavam de materiais para crianças a partir de 6 anos de idade, mostrando crianças do mesmo sexo se acariciando e fazendo sexo. Por pressão da sociedade, o material foi retirado. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou com um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Não permitiram nem seguir. Quando Haddad era prefeito de São Paulo e foi considerado à época o pior prefeito do país, deu um privilégio à classe dos travestis, chamado Bolsa Travestis. O programa da Prefeitura vai beneficiar 100 travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. Elas vão receber uma bolsa social de R$ 840 e, em contrapartida, terão de estudar. Eles vão poder concluir os estudos com o apoio da Prefeitura e, por meio do Enem, ter acesso a oportunidades profissionais ou à universidade. Para 2015 e 2016, o programa vai custar 3 milhões de reais e será dividido em 3 frentes de atuação: a financeira, com a ajuda da bolsa, a escolarização e ações de cidadania. O PT promoveu também a ideologia de gênero, onde ensinam às crianças que menino não nasce menino e menina não nasce menina. Ensinam que isso é uma construção social e incentivam as crianças a experimentar para escolher qual papel querem assumir. Tentaram aprovar isso no Plano Nacional de Educação, onde seria imposto a todas as escolas do país o ensino dessa ideologia. Eu começo com a palavra canalha. É a proposta do PT para as crianças nas escolas do ensino fundamental. O PT quer transformar criancinhas de 5, 6, 7 anos de idade em homossexuais e escancarar as portas para a pedofilia. Deixo bem claro, nós aqui na Câmara, em comissão especial, rejeitamos a ideologia de gênero. A mesma coisa o Senado fez, rejeitou. E agora o órgão vinculado ao MEC, a Conferência Nacional de Educação, passa a orientar
as quase 6 mil prefeituras do Brasil a incluir no plano decenal de educação municipal a ideologia de gênero. Ou seja, ensinando o filho do pobre, que é aquele que vai para a escola pública, aquele que recebe Bolsa Família, que ele, apesar de ter um apêndice, ele não é homem nem menina. Ele é uma coisa qualquer. E mais, orienta que o garoto experimente. Ou seja, dê um abraço numa menina e dê no menino também. E a menina faça a mesma coisa. Dê um abraço no menino e na menina também. Isso é política de canalha, porque é a palavra que eu posso falar aqui, que eu tenho que vontade de falar outra. Respeite a criança, respeite a família brasileira. Isso é atitude de canalha. Tem a cara do PT. Essa determinação do MEC, porque está publicado em Diário Oficial da União. A responsabilidade é da Dilma Rousseff. Uma mulher que não governa nada, uma mulher que não tem caráter, não tem moral. As crianças é o que existe de mais sagrado no meio de uma família. Um homem, uma mulher se transforma quando tem um filho. Um homem não quer chegar em casa e ver seu filho brincando com boneca por ter sido orientado nas escolas. Escola onde Dilma Rousseff e o PT quer, através da canalice, transformar num bordel homoafetivo. A criança não sabe o que é sexo ainda. E esses canalhas agora perderam na Câmara via MEC, que tem um ministro também que parece que não apita nada. Até mesmo a pedofilia é defendida pelos seguidores da Escola de Frankfurt, criada para a destruição da cultura ocidental. E essa agenda também é seguida pelo PT. A presidente Dilma publicou no Diário Oficial uma resolução, o procurador que o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo o seguinte, que criança, a partir da mais tenra idade, ela tem o direito de decidir dentro de uma sala de aula se ela deve ou não ser chamada pelo chamado nome social. Ou seja, se o João quiser ser chamado de Maria, a professora é obrigada a chamá-lo de Maria lá na chamada ou quando ele vai ao quadro. Também os funcionários da escola, também os colegas devem chamar de acordo com o nome social. Uma outra determinação lá, junto nessa resolução, eu estava lendo, essa criança tem o direito a usar uniforme de menino ou de menina, ela que escolhe. E também tem o direito de usar o banheiro dos meninos ou das meninas. Isso é uma resolução da Presidência da República. Veja que o Guia Escolar de 2011 da presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil e fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a Presidência da República, no governo da presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso. Nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje, doutor? Isso é o Partido dos Trabalhadores, de uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Em 2009, Lula, do PT, lançou o Plano Nacional de Direitos Humanos, onde queriam aprovar o aborto e garantir atendimento facilitado para realizar o aborto. O plano previa a união civil com reconhecimento como família para qualquer configuração de família constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e a adoção de crianças por essas chamadas famílias.
previa investir em campanhas para desfazer o que chamavam de estereótipos da sociedade a respeito da identidade e orientação sexual. O plano previa direitos trabalhistas e previdenciários e programas de saúde específicos para prostitutas. O programa do PT previa também multa e cassação para o meio de comunicação que agisse contra o que chamavam de direitos humanos, incluindo aí os direitos dos homossexuais e outros. Sobre as igrejas, o plano do Lula também queria impedir a ostentação de símbolos religiosos. Como a pregação de igrejas seguindo as palavras bíblicas afirma ser pecado a prática homossexual, uma senadora do PT, Marta Suplicy, tentou aprovar uma lei que restringiria esse discurso somente aos recintos das igrejas, sendo crime se pronunciar sobre isso fora delas, em rádios, internet e TV. Isso seria criar uma ditadura homossexual e é plano das forças do PT. Vemos um exemplo do perigo dessas forças aliadas ao PT neste vídeo apresentado por um vereador sobre a candidata a vice-presidente. Mas eu quero apresentar algumas coisas que eu já fiz pela população LGBT. Quando eu me tornei deputada federal, também por sugestão do movimento, nós reorganizamos a Frente Parlamentar LGBT. Eu fiquei na frente até o meu querido amigo, Jean Willis, assumir o seu mandato em 2010. Naquela ocasião, com o maior prazer do mundo, o primeiro homossexual assumido da história da Câmara dos Deputados, tornou-se então presidente da Frente Parlamentar LGBT. 2.000 manifestantes fizeram na zona sul do Rio de Janeiro um protesto que se auto-intitulou de A Marcha das Vadias. O ato começou às 4 da tarde. As pessoas levavam cartazes em defesa do direito das mulheres, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem contra a Igreja Católica. No início dessa passeata, na praia de Copacabana, 2 manifestantes com os rostos cobertos chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam 2 imagens de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. Os 2 estavam cercados por outras pessoas que participavam da marcha. Nesse momento não havia peregrinos em volta, mas durante a caminhada pela orla, o grupo passou por fiéis e houve troca de hostilidades. Eu fui relatora do Estatuto da Juventude e nesse texto nós incluímos pioneiramente a ideia da livre orientação sexual. Nós também... Enfim, dinheiro público foi usado para promover encontros, marchas e toda a agenda homossexual e de ideologia de gênero na sociedade. O aborto, e para falar mais corretamente, o assassinato de bebês nos ventres de suas mães é também uma pauta do PT. O plano de governo do Haddad, no item 2.1, promete a promoção do aborto usando o termo amplamente conhecido por quem acompanha a defesa dessa pauta: direitos sexuais e reprodutivos. Fora do plano de governo, podemos encontrar a defesa do aborto sem esses eufemismos. Eu tenho pensado muito e acho que nós temos que publicamente fazermos reflexões sobre quais os caminhos para nós acumularmos força, descriminalizarmos e legalizarmos o aborto no Brasil. Nós lutamos há décadas pela legalização do aborto. Eu acho que nós temos que dar um passo à frente. Quanto à perseguição aos cristãos que ocorre nos países comunistas, isso só aparece totalmente quando o poder for consolidado. Porém, além da tentativa da proibição de apresentação pública de símbolos religiosos, já tentada no governo Lula, podemos ver claramente nas manifestações o que nos espera se o poder deles se consolidar. Racistas, fascistas, não passarão! Racistas, fascistas, não passarão! Enfim, nenhum cristão pode colaborar ou mesmo votar em candidatos comuno-socialistas sem cair em pecado grave se tiverem outra opção. Não compactuem com isso. Como vimos, o socialismo é estratégia satânica de destruição, poder e dominação.
Vejamos alguns exemplos do que essa estratégia provocou no mundo a partir do seu início. Moçambique era um país próspero a ponto de muitos portugueses preferirem ir para o Moçambique em vez no Brasil por ser Moçambique um país melhor. Porém, a China, Cuba e os soviéticos fomentaram um grupo de revolucionários de cunho socialista fornecendo armas para a revolução. Inclusive a metralhadora AK-47 russa aparece na bandeira atual de Moçambique. Com o início dessa revolução, os brancos de Portugal eram mortos e Portugal tentou impedir essa tomada de poder socialista. Porém, um golpe militar em Portugal, também fomentado pelos soviéticos, fez Portugal se retirar da resistência em Moçambique. Os portugueses fugiram em massa, deixando seus patrimônios para trás. A partir daí, o socialismo afundou o país economicamente, com conflitos armados internos, trazendo pobreza, morte e destruição. O Zimbábue era um dos países mais promissores da África Meridional, uma mistura de celeiro com mina de ouros e diamantes. A União Soviética e a China comunista fomentaram a ideologia socialista no país, fomentaram a divisão do país pelo ódio racial, forneceram armas para a revolução, resultando na vitória dos revolucionários socialistas. Sob o governo socialista, houve a perseguição aos brancos, desapropriação de latifúndios produtivos e distribuição de minifúndios especificamente aos negros. Matou-se dezenas de milhares de brancos. A economia do país entrou em crise. A inflação atingiu níveis estratosféricos. A fome tomou conta do país. A moral baixou a tal nível que, quando o ditador Mugabe, após 37 anos, deixou o poder, estatísticas indicavam que 74% da população estavam em tratamento contra o vírus HIV. A Etiópia tem sido usada como exemplo da fome na África. Porém, o que não se fala é que desde 1974, uma junta militar depois do imperador estabeleceu o socialismo no país. O ditador Mengistu estabeleceu um período chamado de Terror Vermelho, matando dezenas de milhares de pessoas. Também a fome que assolou o país matou algo da ordem de 1 milhão de pessoas. Recentemente, o ditador renunciou e se refugiou no Zimbábue socialista, que o dá proteção. A União Soviética ou a China fomentaram diversas outras guerras pelo mundo a fim de implantar o socialismo nos países. Esse é o caso de Angola, Guiné-Bissau, Somália, Congo, Madagascar, Tanzânia, Guiné, Senegal, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Iêmen, Birmânia, Vietnã, Laos, Coreia do Norte, Cuba e tantos outros países. E em todos os países o socialismo deixou um rastro de ditaduras, corrupção, pobreza, fome, perseguição religiosa, perseguição política e genocídios. Fábricas de metralhadoras AK-47 russas foram espalhadas por diversos países comunistas para perpetuar as guerras e o domínio do mal. Até a década de 50, a África era um lugar bom. E o que vemos hoje de miséria, atraso e corrupção são consequências do socialismo. Além da África, por todo o mundo temos exemplos dessa malignidade do socialismo. Eu apelo para a consciência das pessoas, para que esses exemplos sejam capazes de romper a lavagem cerebral que muitos professores doutrinadores fizeram e fazem em seus estudantes. Para encerrar, coloquemos um exemplo mais próximo e recente, a Venezuela. Nos anos 60, a Venezuela era considerada rica, produzindo mais de 10% do petróleo do mundo e com renda per capita, muitas vezes maior que seus vizinhos Brasil e Colômbia, e não distante nos Estados Unidos. Era o 4º lugar mundial em PIB per capita. Assim que os comunos socialistas tomaram o poder, iniciaram um aumento dos impostos, como o imposto de renda, que triplicou, mudando de 12% para 36%. O aumento dos gastos públicos, que subiram de 20% para 40% do PIB. Ao aumentar o tamanho do Estado para aumentar o poder e para buscar apoio das classes mais baixas através de programas sociais até se estabelecerem completamente no poder. As empresas e propriedades privadas foram sendo confiscadas e distribuídas a aliados. Com a implantação das medidas socialistas, a produção de petróleo caiu enormemente, a economia do país despencou, os empresários geradores de riqueza perseguidos fugiram do país e a fome e pobreza se alastraram.
Então, o povo venezuelano protestou, mas os comunistas já estavam estabelecidos, dominando toda a estrutura de poder, reprimindo e matando o povo que se revoltava contra a ditadura. Assim como na desgraça socialista ocorrida na África, a China e Rússia apoiam e fomentam o regime venezuelano. Na ocasião da morte de Hugo Chávez, o presidente chinês o chamou de um grande amigo. A Rússia, assim como fez pelos países da África, já acertou a instalação de uma fábrica de metralhadoras na Venezuela e o fornecimento de caças. Claramente estamos vendo o início da instalação de um sistema que pretende espalhar uma ditadura maligna por todo o continente, assim como ocorrido na África. Reitero, então, o apelo para que os que se deixaram influenciar pela propaganda socialista, que quebrem as correntes dessa influência maligna e ajudem a livrar nosso Brasil desse mal. A Rússia é o principal promotor do comuno-socialismo pelo mundo. O PT é aliado da Rússia a partir da sua aliança notória com o ditador cubano Fidel Castro, que é cria da União Soviética. No vaciló en arriesgarse a una dura guerra en defensa de nuestro pequeño país. Eso es el internacionalismo. Eso es internacionalismo. Eso es el comunismo. Eso es comunismo. ¡Viva el comunismo! ¡Das brazo es comunismo! ¡Patria o muerte! Lula e Fidel criaram o Foro de São Paulo, que é uma união das esquerdas da América Latina em prol da chegada do poder da esquerda em todo o continente. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Foro de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Além de vários partidos de esquerda, também o narcotráfico faz parte do Foro de São Paulo, como as Farc, que também assinam as atas do Foro. São Paulo foi fundado em 1990 por Lula, Fidel Castro e Frei Beto. A ideia parece que foi do Frei Beto, que passou por Lula, que passou por Fidel Castro, que adorou a ideia. Que era articular todas as organizações de esquerda e restaurar o movimento comunista na América Latina, que naquela altura estava em crise por causa da queda da União Soviética. Quando passaram, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo já tinha mais de 200 organizações que pertenciam a ele, entre as quais tinha partidos políticos legais, organizações terroristas, narcotraficantes, tudo misturado, tá certo? Numa suruba política dos demônios, né? Então dizer que não há associação entre PT e Farc, isso é mentira, porque se não há associação, eles não iam fazer assembleia juntos e tomar decisões juntos e assinar solidariamente. Então a existência da conexão PT-Farc é uma coisa que está documentada nas atas do Foro de São Paulo, assinada pelo seu então presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero expressar minha condolência, minha solidariedade para com a Farc e para com a família do comandante Marulanda. Mas o que deixa os velhos comunistas animados mesmo é o velho grito revolucionário cubano. Estaremos juntos, não nos vencerá. Adelante, comandante. Solo el pueblo unido jamás será vencido. Solo los pueblos unidos de América Latina y el Caribe jamás serán vencidos. Que viva el Foro de São Paulo. ¡Viva la revolución! Ora, as Farc são aliadas de Lula e Fidel no Foro de São Paulo. O PCC e Comando Vermelho são aliados das Farc. Daí vemos a profundidade desse mal. O objetivo final dessa união do Foro de São Paulo seria a implantação de algo que seria o equivalente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na América Latina, chamada de URSAL ou de Pátria Grande.
El éxito de un país como Brasil es éxito también para América Latina, que pienso que estamos llamados a integrar un día. Defendemos la idea de la integración, esperamos que un día sea realidad. Entre otras cosas, cuando tenemos otra alternativa histórica y cuando hablamos de una América Latina unida e integrada, pensamos em Brasil. Que eu, particularmente, presencio uma reunião da importância dessa realizada no Brasil, juntando setores extremamente importantes dos partidos democráticos e de esquerda do nosso país. Depois iremos discutir problemas estratégicos da luta pelo socialismo na América Latina e Caribe. Iremos a melhor fórmula pela qual iremos tirar algumas conclusões para que possa nortear daqui para frente a atuação dos setores da esquerda da América Latina y do Caribe. Entrado ya en contacto con algunos centros de estudios de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Cuba. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Y ahora, gracias a Dios, nosotros nos descubrimos y nosotros sabemos que los que pueden no son ellos, nosotros podemos, nosotros queremos y nosotros seremos. Gran patria, gran nación y un gran continente. Un abrazo. Ou seja, o objetivo de Lula e Fidel com o Foro de São Paulo era criar uma ditadura comunista na América Latina. Vejo e trabalho para isso. Com a Argentina, nós já temos comércio nas nossas moedas. Agora, esse é um processo que precisamos estruturar, precisamos construir, porque eu sonho que a gente tenha uma estrutura de moeda única na América do Sul, de ter um parlamento da América do Sul, de ter instituições políticas na América do Sul, de ter instituições sindicais unificadas na América do Sul. Eu acho que nós estamos mudando, sabe, o patamar de governança na América Latina. Já que você já conseguiu produzir uma revolução, como a Revolução Cubana, que não é não vejo que uma Cuba porque a modelo não serve para nós. Não também uma vacina de ficar modelo para mim, e tampouco vai ter o estalinismo feliz de levar o modelo. E que esse mundo novo que nós sonhamos, essa América Latina que nós queremos construir com o Pedro Cárdenas, não está apenas subordinado ao que vai ser eleito. Estará muito mais subordinada ao tipo de consciência política que tem a sociedade. E foi assim que nós construímos um dos mais importantes movimentos sindicais da América Latina. E foi assim que a gente conseguiu construir um dos partidos mais importantes da América Latina. Foi assim que nós conseguimos construir o Fórum de São Paulo, que pela primeira vez a gente conseguiu juntar todos os partidos de esquerda da América Latina. Esse plano sofreu uma baixa com a saída da esquerda do governo de vários países, mas não é um plano morto. A China é outro país principal promotor do comunismo pelo mundo. O horror comunista na China sob o comunista Mao Tse-tung matou mais de 70 milhões de pessoas. Lá tem-se virtualmente um partido único, o Partido Comunista Chinês, e o governo controla a vida dos cidadãos, proibindo que tenham, por exemplo, uma cruz ou quadro de Cristo em suas casas, mas obrigando que tenham a foto do presidente. O ateísmo é religião obrigatória para compor os quadros do Partido Único.
O controle do governo ao povo é tal que a China está criando um sistema de pontuação, de modo que somente as pessoas que se comportarem de acordo com o governo ganharão pontos para usarem os serviços. Assim, para ter acesso a uma faculdade ou um bom emprego, por exemplo, será preciso ter uma boa pontuação no ranking do governo ditador. Esse tipo de coisa que encontramos em um país comunista. O próprio presidente ditador chinês afirmou em discurso que pretende expandir o sistema chinês para os outros países. E assim como eles apoiam a Venezuela, apoiam a esquerda no Brasil. No próprio site do PT vemos as relações do partido com o Partido Comunista Chinês. Alguém pode achar que essa ligação com o Partido Comunista Chinês não significa que o PT adote as práticas daquele partido. Obviamente, alguns ajustes hão de ser feitos, mas basta ver o Plano Nacional de Direitos Humanos que o PT tentou implantar e que continuará tentando, ainda que o envolva por enquanto em discursos eufemísticos até que tenha o poder de implantá-los. Além das ligações com os países promotores da desgraça comunista, o PT também deu apoio e fomentou as ditaduras comunistas pelo mundo. A Venezuela, país comunista parceiro, recebe ajuda do governo do PT pelo BNDES. Pontes hidrelétricas e rodovias foram financiadas por lá, com dinheiro brasileiro. Do metrô da capital Caracas à ponte que liga o país ao Brasil, as obras financiadas pelo BNDES são inúmeras. Em 2009, no auge do preço do petróleo, as empreiteiras brasileiras chegaram a ter contratos de 20 bilhões de dólares no país. Segundo o Tribunal de Contas da União, boa parte desses contratos registraram inúmeras irregularidades. Cuba recebeu do PT a doação de quase 1 bilhão de toneladas de alimentos retirados dos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil. Logo após, os brasileiros puderam perceber o grande aumento de preço de grãos, como feijão, nos supermercados. O Porto de Mariel, construído no país e financiado pelo BNDES, levou 682 milhões de dólares em recursos do banco. Obras das mais diversas, como o aeroporto da capital ou usinas de cana-de-açúcar operadas pela brasileira Odebrecht, são alvos dos empréstimos feitos em condições mais do que especiais. Pelo programa Mais Médicos, o PT já enviou perto de 3 bilhões de reais para a ditadura cubana, enquanto os supostos médicos ficam com um percentual baixíssimo da remuneração. A ditadura comunista de Angola recebeu 5 bilhões de reais para construções de rodovias e hidrelétricas. Junto de Cuba, Angola é um dos 2 países em que o BNDES tornou secretos os contratos. As condições de financiamento, taxas de juros e prazos permanecem desconhecidos. As relações brasileiras com o país são também alvo de investigadores da Polícia Federal na Operação Lava Jato, uma vez que 50 milhões de dólares teriam sido doados por empresas brasileiras a campanhas no país. O valor, segundo apurou a Polícia Federal, teria sido pago a João Santana, marqueteiro do PT e do presidente angolano. O Congo, também uma ditadura comunista, que inclusive na qual o presidente Denis Nguesso permaneceu no poder mesmo após perder uma eleição, recebeu da Dilma o perdão de sua dívida de 400 milhões de dólares. A Guiné Equatorial e o Gabão, outras ditaduras comunistas, receberam do PT o perdão de suas dívidas de 900 milhões de dólares. Citada na 14ª fase da Operação Lava Jato, a Operação Triplo X, a Guiné Equatorial é mais conhecida por aqui pela sua participação no Carnaval Carioca, quando financiou o desfile da Beija-Flor. Não mais do que algumas semanas depois do perdão da dívida, o filho do ditador, Teodorinho Obiang, foi visto em Paris, onde teria gasto em uma única noite na Casa de Leilões Christie's 2 vezes mais do que a dívida perdoada pelo governo brasileiro. O ditador comunista Mugabe, do Zimbábue, é um dos envolvidos com o escândalo do Panama Papers, que envolve documentos da empresa Mossack Fonseca, responsável por ajudar inúmeras pessoas ao redor do mundo a ocultar patrimônio. A empresa é também citada na Operação Triplo X da Lava Jato, uma vez que os apartamentos vizinhos ao triplex do Lula, no Guarujá, estão em nomes de uma offshore criada pela empresa. O governo do PT liberou 250 milhões de reais para o governo Mugabe.
e seguem muitos outros esquemas de corrupção e favorecimento de ditaduras comunistas. Para se ter uma ideia do favorecimento mútuo e corrupção generalizada entre os comunistas, durante a atual campanha presidencial de 2018, a Polícia Federal apreendeu malas com dinheiro e joias numa fortuna total avaliada em 16 milhões nas bagagens do vice-presidente da Guiné Equatorial, tentando entrar no Brasil sem declarar a receita. Qualquer um que lembre o fato deles terem tido as perdoadas dívidas com o Brasil de 900 milhões de dólares pelo PT, irá logicamente imaginar que esse dinheiro poderia estar destinado para a Caixa 2 da campanha petista em curso. Outra ligação que existe do PT é com islâmicos. Lula doou um terreno gigantesco para construir o primeiro consulado palestino no mundo ocidental, mesmo a Palestina não sendo reconhecida como país. No site do governo pode-se ver também a doação de 25 milhões de reais à autoridade palestina. Nas buscas feitas pela Polícia Federal em um dos apartamentos de Lula, foi encontrada uma comprovação de uma doação feita ao Lula pela Central Islâmica Brasileira de Alimentos Halal. O PT de tal forma aliado dos muçulmanos que, com a prisão de Lula por corrupção, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, foi pedir na TV Al Jazeera a ajuda dos muçulmanos. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores. E me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. E há mais de uma semana nós estamos acampados em frente à Polícia Federal, onde Lula está preso. Em todo o mundo, a manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. As pessoas que se pretendem de bem precisam abrir os olhos. Às vezes, o nível de terror e maldade à nossa volta é tão grande que pode-se preferir fingir que não existem tais coisas, mas existem. Seria covardia e cumplicidade negá-las. Deixar de conhecer a realidade das coisas e deixar-se envolver pelos discursos rasos e mentirosos da esquerda significa fazer-se cúmplice de tal malignidade. É preciso não só não votar, como também combater esses comunistas. Uma vez clareado um pouco mais esse mal do socialismo, voltemos a um outro ângulo sobre a questão do satanismo. Uma enormidade de evidências mostra que existe uma elite financeira globalista que usa de seu poder para destruir as bases de nossa civilização e para dominar sobre todas as nações. Acontece que essa elite promove o socialismo pelo mundo. Como esse não é o foco principal dessa análise, darei somente um exemplo tão rápido quanto possível só para mostrar sua existência e sua ação. Roland Bernard era um empreendedor que, pelo seu perfil, foi convidado a entrar no alto círculo da finança mundial. Então, lhe disseram: So the broker said, in that case, stop what you are doing now, stop with all those companies, and just start dealing money. Go into the financial world. You can take my place here. I'll train you, introduce you into the network. But in exchange, I want 10% of your annual earnings. There is one thing you need to know. If you can't put your conscience in the proverbial freezer, and I don't mean on negative 18 degrees, but on a negative 100, then don't get involved with this. Well, I laughed at that. I was young and naive. And as I improved my skills within the network, I got deeper into the financial world. And then it turns out that the world is really small. And many banks who do the currency exchange
get certain assignments from clients, which they can't get away with easily. Then the need arises for people like me, who were the straw men where big money flows are involved. We use certain financial constructions, international legislation, to move the money in such a way, making everything okay. So, all the supervisors, regulatory bodies that are placed worldwide, because they are, that no one wakes up seeing what's going on. Like a year or two ago, when the scandal around Panama. I think, well, that was about avoiding taxes. Tax evasion is when you break all the rules. This had to do with avoiding. It does show there is something very wrong in this world. For example, there are people in the Netherlands with certain positions who have bank accounts in Panama, with legislations that allows them not to pay taxes in the Netherlands, which is still completely legal. Constructions like that were part of my job. Então ele conta que fazia dinheiro ilegal entrar como legal no sistema financeiro mundial. E continua. Everybody thinks they are opposites, like good and bad guys in the world. But on the higher levels, it is just a game, and they are all working together. However, they do have to stick to the rules and regulations they themselves have created to keep the rest of society suppressed and make sure that it will not be too crowded at the top. So you have to play by your own rules. So what is going on there is to make sure that nobody can trace you. Apart from the elite themselves, nobody in lower ranks can find out what really happened. Everyone knows only his own little piece. Only the elite knows what is happening. Yes, but because we were doing the dirty work, we had to know a lot, because we couldn't afford to make any mistakes. How high in the pyramid did you get? Were you close to the top of the pyramid? Well, we were communicating with them. Okay. My ego would have loved it when I got to this position of belonging to the top itself. Nowadays, we still talk about 8,000, 8,500 people in the world who run the entire world. My clients were banks who didn't want blood on their hands. But within those banks, there is always a number of people who know damn well what is going on. Those are your clients. You also have governments to deal with, multinationals. You have to deal with secret services and what they now call terrorist organizations. Then you start seeing the connections about secret services. You think they are there to serve and protect a people, a country, etc. But they actually turn out to be criminal organizations, to be more precise. The system is heavily so. We are talking about financing wars, creating wars. So basically, creating a lot of misery in this world. Secret services will stop at nothing. Nothing. But they also have their flows of money, because if they are trading in drugs, weapons, or for that matter, people, all that money has to go somewhere. Everything has to be financed. So the entire world as we think we know it is just an illusion we believe in. We look down on people, mock them. It was just a product, waste. Everything was worthless trash. Nature, the planet, everything could burn and break. Can you tell me the worst thing that has happened that caused the tipping point in your situation? Well, that was the beginning of the end. You get so deep into these circles, and you sign a lifetime contract, not with blood or anything, to never disclose names of companies, organizations, or people. I think that is why I'm still alive. You have to stick to it. If we are talking about the worst things that I have experienced, I just told you about things that made the freezer glitch. My conscience started to show itself.
To put it carefully, most of these people followed a not very mainstream religion. These people, most of them were Luciferians. And then you can say religion is a fairy tale, God doesn't exist, none of that is real. Well, for these people, it is truth and reality. And they served something immaterial, what they call Lucifer. And I also was in contact with those circles, only I laughed at it because to me they were just clients. So I went to places called churches of Satan. So now we are talking about Satanism? Yes. So I visited these churches just as a visitor, dropped by. And then they were doing their Holy Mass with naked women and liquor and stuff. And it just amused me. I didn't believe in any of this stuff. But then, at some point, I was invited, which is why I'm telling you all this, to participate in sacrifices abroad. Dat was het breekpunt. That was the breaking point. Kinderen. Children. Okay. You were asked to do that? Ja, ik kon het niet. Yes, and I couldn't do that. And then I started to slowly break down. The Luciferians, the Satanists, whatever you wish to call it, it is a real entity. The people who do not underestimate the severity of this are but few, because this is an all-annihilating force that hates our guts. It hates creation. It hates life. And it will do anything to destroy us completely. And the way to do that is to divide humanity. Divide and conquer is their truth. Então, Roland Bernard, que esteve na alta roda da elite financeira mundial, revela que eles são satanistas e que odeiam a criação de Deus. Bela Dodd, uma agente secreta da KGB da União Soviética, se converteu ao catolicismo e revelou seus segredos. Em seu livro School of Darkness, de 1954, ela revela que o comunismo era uma fraude perpetrada por financistas para controlar o homem comum e avançar a tirania mundial. As provas, apresentadas em várias obras por Anthony Sutton, da implicação de uma das famílias da elite mundial, os Rockefeller, na organização, patrocínio e apoio à Revolução Comunista na Rússia são tão numerosas e avassaladoras que simplesmente não admitem discussão. Para os Rockefeller, o socialismo não é um sistema para redistribuir a riqueza, e muito menos para redistribuir sua própria riqueza, mas sim um sistema para controlar as pessoas e a competição. O socialismo coloca todo o poder nas mãos do governo. Como os Rockefeller controlam os governos, isso significa que eles têm o controle. Muitas relações se podem fazer entre a elite global e o comunismo. O líder comunista Trotsky se casou com a filha de um dos banqueiros mais ricos, Zhivotovsky, que também respaldou a Revolução Bolchevique. O mentor do Marx no satanismo e comunismo, Moses Hess, tinha ligação com o barão de Rothschild. Assim, a influência satanista encontrada nos poemas de Karl Marx casa com o provado financiamento dado pela elite financeira satanista à Revolução Comunista. E com tudo que vimos fica claro que aquele que se deixa levar pelas influências socialistas acaba servindo a Satanás. Essa elite tem influência sobre praticamente todo o espectro de formação de opinião. Assim, a TV, os cinemas, as escolas e as universidades estão cada uma com maior ou menor grau sob influência deles. Com isso, as pessoas em geral acham que têm suas próprias ideias nascidas a partir de análise dos fatos, mas não percebem que praticamente tudo à sua volta as induz a pensar conforme desejado por eles. Novamente apelo para que, se você é uma pessoa que busca o bem e a verdade, se liberte da influência satânica comunista. George Soros é outro exemplo dessa elite mundial.
Acontece que Soros financia as esquerdas pelo mundo e todas as agendas ligadas à esquerda. Ele é ligado ao narcotráfico, financia aborto, ataques à família, direitos humanos para os bandidos, ataques à polícia, desarmamento das populações, agenda gay, agenda feminista, a imigração e dominação muçulmana e muitas agendas de destruição da nossa civilização construídas sobre as bases postas pela Igreja de Cristo. George Soros, junto com outras fundações pertencentes à elite financeira global, financia a agenda comunista principalmente a partir de sua instituição chamada Open Society Foundation. Também a esquerda no Brasil é financiada por George Soros. Um exemplo de um financiamento do Soros é o programa municipal feito pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para os usuários de crack. Eu fui para uma reunião com George Soros, que financia a Open Society, que é uma ONG que pesquisa, tem um radar para boas práticas. Encontrou uma boa prática aqui em São Paulo, braços abertos. O Fernando Henrique estava na reunião. O Soros me perguntou, e aí? Eu falei, olha, a maior resistência que eu tenho em São Paulo é o partido do Fernando Henrique. Ele do meu lado. Aí ele falou, eu tenho problemas com o meu partido, no que diz respeito à questão da guerra às drogas. Né? Então estamos concordando ali. Por que essa agenda foi introduzida? Porque ficou difícil fazer oposição. O diretor para América Latina e Caribe da Open Society, situado no Brasil, é o Pedro Abramovay, filiado ao PT, que trabalhou no governo Lula. Apresentemos alguns outros exemplos de financiamento da esquerda no Brasil. Soros, junto com outra fundação da elite global, a Fundação Ford, criaram um fundo de 10 milhões de dólares para financiar lideranças políticas como a Marielle Franco. Marielle tinha a bandeira da desmilitarização das polícias, dos direitos humanos dos bandidos, dos direitos LGBT e outras pautas da esquerda. Átila Roque, representante da Fundação Ford, disse: Marielle incorporava não apenas as transformações que desejamos, mas também aqueles que acreditamos terem condições para realizá-las. O site de esquerda Mídia Ninja, que usa o discurso de ser contra o grande capital internacional, recebeu em um ano o valor de 250 mil de George Soros para divulgar as ideias da esquerda no país. Para se ter ideia do tipo de atuação desse site, eles foram os principais impulsionadores da hashtag Ele Não, uma campanha publicitária para desconstruir a imagem de Jair Bolsonaro, candidato conservador das eleições no Brasil. O movimento Viva Rio recebeu 107 mil dólares para atuar como representante de uma postura nova e diferente em relação à política de drogas, ou seja, na defesa da liberação. Também atua na causa do desarmamento da população e da desmilitarização da polícia. Todas pautas de interesse da esquerda e da elite global. O Instituto FHC recebeu mais de 110 mil dólares de George Soros para defender a descriminalização das drogas. A CUT, sindicato dominado pela esquerda, recebeu 350 mil da Fundação Ford. A CUT é o sindicato que deu um prêmio ao ex-presidente Lula com o título de Personalidade de Destaque na Luta por Democracia e Liberdade. E deu um prêmio ao MST, Movimento de Invasão de Terras, como instituição de destaque na luta por democracia e liberdade. Esse sindicato é também sustentação do PT para realizar manifestações pelo Brasil. A ONG Sou da Paz, que atua na promoção do desarmamento da população e na luta contra a redução da maioridade penal, também recebeu muito dinheiro de Soros e da elite mundial. Um dos mais importantes coletivos feministas brasileiros, o Cunhã, possui ação como base de apoio ao governo do PT, organizou movimentos contra o impeachment da Dilma, organizou o movimento feminista Marcha das Margaridas e promove o aborto. Para realizar essas ações, esse movimento também recebeu dinheiro das elites financeiras. O site de internet Agência Pública dá notícias principalmente de política, nitidamente com viés esquerdista, onde se colocam como autoridade para dizer se uma notícia é falsa ou verdadeira. Esse site, que se vende como independente, recebeu mais de 1 milhão de George Soros e a Fundação Ford.
O site patrocinado por Jorge Soros é responsável por divulgar, por exemplo, a notícia difamatória de que apoiadores de Bolsonaro realizaram pelo menos 50 ataques em todo o país. Outro site de internet, o Intervozes, apresenta o discurso de democratização da mídia, mas busca um policiamento e fragmentação da mídia, fazendo acusações nitidamente patrulhando a mídia contra a ascensão conservadora. Esse site também recebe dinheiro da elite financeira mundial, $2 milhões, para pautar o debate de mídia no Brasil. A ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, é outra organização brasileira que recebe verbas da Fundação de Jorge Soros. Essa organização recebeu $350 mil entre 2014 e 2015. Ronaldo Lemos faz parte da equipe e é um dos responsáveis pela criação e defesa do Marco Civil da Internet, sancionado pela até então presidente Dilma Rousseff. Projeto esse que deu a legalidade para suspender o serviço do aplicativo WhatsApp no Brasil. Também faz parte da equipe do ITS Rio, Eliane Costa, que foi gerente de patrocínio da Petrobras de 2003 a 2012, ou seja, durante todo o governo Lula. O site mudamos.org foi idealizado por Luiz Eduardo Soares, secretário nacional de Segurança Pública do governo Lula. Soares é notório defensor da desmilitarização da polícia militar e da descriminalização das drogas. O site também recebeu dinheiro do Jorge Soros. O Instituto Igarapé nasceu em 2011 e tem entre seus fundadores a comentarista da Globo News sobre segurança pública e drogas, Ilona Zabô de Carvalho, defensora entusiasta da liberação das drogas no país. Esta organização já recebeu da Open Society de Soros 670 mil entre os anos de 2014 e 2015. O Instituto Arapiaú, fundado por Guilherme Leal, um dos donos da empresa Natura, que em 2010 foi candidato a vice-presidente de Marina Silva, que foi petista por 24 anos até pedir para sair em 2009, também recebeu dinheiro de Soros. Um dos membros do Conselho de Governança é o petista Oded Gragil, idealizador do Fórum Social Mundial, um encontro socialista para a difusão mundial da esquerda. Ele é ex-assessor especial do presidente Lula e coordenador-geral da rede Nossa São Paulo, que recebeu $500 mil da Open Society em 2014 e 2015. O projeto Alerta Democrático, que recebeu $512 mil em 2014 da Open Society Foundations, tem na sua equipe o deputado Jean Willis e o petista Pedro Abramovay, que trabalhou no Ministério da Justiça nos governos Lula e Dilma. Abramovay também foi diretor no Brasil do site de petições Avaz, ligado a Jorge Soros, que ele definiu como um movimento que não era uma rede social nem um espaço neutro, mas um movimento que tem princípios. Por isso, só aceita petições de causas afeitas à ideologia e retira do ar qualquer petição que vá contra os princípios do movimento. Para se ter ideia da atuação da Avaz, com a hashtag Caixa2 de Bolsonaro, eles ofereceram $100 mil de prêmio para quem oferecesse provas que condenem o presidenciável por comandar operações de notícias falsas. Com o que vimos, fica claro também o financiamento da elite financeira mundial nas pautas de esquerda e no PT. É urgente a necessidade da união do povo de bem contra esses males satânicos que subvertem nossa civilização, para que não viremos escravos de uma tirania satânica mundial. Renovo o meu apelo para que você, se for uma pessoa que busca o bem e a verdade e tenha caído nas ilusões socialistas, liberte-se das amarras da lavagem cerebral revolucionária. As pessoas de bem tendem a colocar sua confiança na igreja, mas a igreja é também diretamente alvo das elites satânicas. Uma agente secreta da KGB, Serviço Secreto Comunista Soviético, Bela Dodge, que se converteu ao catolicismo, nos disse: nos anos 30, pusemos 1.100 homens no sacerdócio para destruir a igreja a partir do seu interior. A ideia era que esses homens se ordenassem e subissem até ocupar posições de influência e autoridade como monsenhores e bispos. Uma dúzia de anos antes do Concílio Vaticano II, ela declarou o seguinte: nesse momento estão nos cargos mais altos da Igreja, onde estão a trabalhar para conseguir mudanças que enfraquecem a eficácia da Igreja na sua luta contra o comunismo.
Acrescentou que essas mudanças seriam tão drásticas que não reconhecerão a Igreja Católica. Documentos vazados pelo Wikileaks mostram que George Soros, com apoio de Hillary Clinton, forçaram a renúncia do Papa Bento XVI, e outros documentos mostram que Soros injetou dinheiro para influenciar discursos do Papa Francisco para ajudar a esquerda na política americana. Igualmente, Soros financia movimentos ditos católicos e até paróquias para alterar o pensamento católico desde dentro. Então, os comunistas infiltrados têm a missão de destruir a fé e usar da igreja para servir a causa comunista. Esses infiltrados perseguem os conservadores dentro da igreja e promovem os revolucionários. Eles, por exemplo, barram jovens vocacionados de se tornarem padres, enquanto promovem revolucionários e homossexuais para destruir a igreja. Obviamente, essas pessoas não representam Cristo e sua igreja. Isso deve estar claro para que estejamos alertas contra qualquer pessoa dentro da igreja, inclusive pessoas que ocupam posição de autoridade, que usem de discursos amigáveis ao comunismo ou de discursos destruidores contra aqueles que podem se opor ao comunismo. Devemos redobrar nossa atenção para que esses infiltrados não nos separem de nosso Deus e de nosso bem. Obviamente, ao tratarmos de um governo do mal, pouco do que se deseja realizar estaria escrito em um plano de governo. Porém, se analisarmos o plano de governo do PT, vemos toda similaridade com o plano aplicado na Venezuela e que destruiu aquele país. Inclusive, eles planejam fazer uma nova Constituição. O PCdoB passou a integrar a chapa com uma alteração no texto para criar as condições da convocação de uma Assembleia Exclusiva. Mas é criar as condições. Mudou. E seria para quê? Para redigir uma nova Constituição. Isso não seria necessariamente catastrófico se eles não seguissem a mesma filosofia usada pela Venezuela para criar uma nova Constituição e ampliar o comunismo. Ao fim, se compararmos o plano de governo do PT com o plano de Bolsonaro, fica claro que o voto em Bolsonaro é uma obrigação moral e o voto no Haddad é suicídio civilizacional. Encerro colocando uma boa comparação feita entre os planos de governo dos dois candidatos. Ideologia de gênero, né? Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não vai ser admitida. Isso está na página 6 do programa do Bolsonaro. Já no programa de Lula e de Haddad, criar bolsas de estudo para travestis e transexuais, né? Ou seja, acabou com o critério meritocrático, acabou com o critério socioeconômico, não interessa pobre, rico, não sei o que. O que interessa é se você é travesti ou se você é transexual, o que é uma discriminação por lei absurda, até inconstitucional. Presídios. Bolsonaro, prender e deixar na cadeia quem tiver cometido os crimes e acabar com a progressão de pena e a saída temporária, que inclusive é uma das minhas propostas enquanto deputado federal. E já o programa do Lula e do Haddad, reduzir a massa carcerária do Brasil, ou seja, reduzir o número de presos através da liberação dos presidiários. Olha só que maravilha. Então, tá faltando espaço nos presídios? Vamos construir presídios novos? Não, vamos soltar os presos. Essa é a ideia do Haddad para a nossa crise do sistema prisional. Propriedade privada, programa do Bolsonaro. Retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada. O que é seu e vagabundo nenhum pode tirar de você. Lula e Haddad, enfrentar a criminalização do MST. Ou seja, nós, da direita, estamos trabalhando para que um projeto que que define grupos como MST que invadem terras, que espalham terror como grupos terroristas, estamos lutando justamente para que o MST seja tratado como merece, que é como um grupo terrorista, e o Lula e o Haddad querem barrar completamente esse projeto. Impostos. Bolsonaro, redução da carga tributária e aumentar a receita destinada aos municípios, ou seja, revisão do Pacto Federativo e você pagando menos imposto sobre o consumo. No programa do Lula e do Haddad, criar imposto sobre exportação, já é difícil exportar, criando imposto vai ficar mais ainda, criar imposto sobre lucros e dividendos, gerando menos empregos. Menos lucro significa menos produtividade, menos investimento significa menos empresas, que significa menos empregos, que significa menores salários. É só uma desculpa bonitinha para dizer que eles estão taxando os ricos, mas no final das contas eles estão tirando dinheiro dos pobres. E aumentar o imposto territorial rural, o ITR, para grandes propriedades. Imprensa. Bolsonaro, contrariedade a qualquer regulação ou controle social da mídia. Ou seja, todo mundo fala aí, Bolsonaro autoritário, não sei o que, quer censura, não sei o que, mas o programa de governo dele, e ele é bastante claro ao dizer que não vai regulamentar, que vai deixar a imprensa completamente livre.
Já Lula e Haddad, implantar mecanismo de regulação da imprensa e criar uma empresa pública de comunicação para expor o posicionamento do governo, né? Basicamente, um Ministério da Verdade para expor a propaganda petista, a propaganda populista. Lava Jato, a justiça deverá seguir seu rumo sem interferências políticas. Já Lula e Haddad, promoveu uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal. Então, não só eles querem reduzir o poder do Ministério Público Federal para investigação, como também eles querem aparelhar o Ministério Público e o Judiciário com a desculpa de que as minorias não estão sendo representadas no Ministério Público e no Judiciário, então vamos acabar com o processo meritocrático, vamos acabar com o processo técnico e vamos colocar um monte de apadrinhado de partido político lá para representar as minorias. Ministérios. Bolsonaro quer reduzir os 29 ministérios existentes atualmente, ainda não definiu exatamente quantos ministérios quer ter, ou quais ministérios, mas o compromisso é de reduzir os 29 que hoje existem. Lula e Haddad criar 6 novos ministérios, incluindo o Ministério da Pesca, ou seja, aquele ministério absolutamente inútil que existiu durante os governos petistas, vai voltar a existir simplesmente para ter um bonitão lá, para ser chamado de ministro, sendo que ele não faz absolutamente nada, sendo que ele não tem função relevante nenhuma para o país, e poderia muito bem ser uma simples secretaria anexada ao Ministério da Agricultura. Empresas privadas. Bolsonaro fomentar o empreendedorismo, fazendo com que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa, né? Ou seja, inverter essa lógica de hoje, porque infelizmente hoje o jovem sai da faculdade pensando em fazer concurso público, não porque ele quer exercer a função pública, porque aí não tem problema nenhum. Você quer exercer função pública, tem que prestar concurso mesmo, não tem problema nenhum nisso. O problema é o aluno sair da faculdade querendo prestar concurso público por causa do salário e da estabilidade e não por causa da função que ele vai cumprir. Isso aí tira completamente os incentivos para ele empreender, tira completamente os incentivos para ele continuar estudando, porque ele não está prestando concurso porque ele quer exercer a função pública, porque ele gosta daquela função pública, mas porque ele viu uma vantagem naquele salário, naquela estabilidade, quer ficar lá encostado o resto da vida. Vamos inverter essa lógica para o jovem sair da faculdade querendo empreender, gerar emprego, gerar riqueza. Ditaduras socialistas. Bolsonaro deixar de louvar ditaduras assassinas socialistas e desprezar democracias importantes. Já o programa do Lula, no sentido contrário, desenvolvimento da infraestrutura de países do Mercosul, incluindo a Venezuela, ou seja, lembra de todo aquele dinheiro do BNDES que a gente já destinou para Venezuela, para Cuba, para Nicarágua, para Angola, que a fundo perdido, que nunca mais voltou para o Brasil? Pois é, o PT quer continuar essa política de financiar ditaduras totalitárias com o nosso dinheiro. Sindicatos. Bolsonaro, o sindicato deve ser voluntário contra a obrigatoriedade do imposto sindical, ou seja, você só paga o seu sindicato se ele te representar. Se ele não te representar, você não tem obrigação nenhuma de pagar, como é o certo, como é o justo, como é o moral a se fazer. Lula e Haddad, valorização dos sindicatos e associações de trabalhadores, ou seja, mais do nosso dinheiro do pagador de impostos indo para financiar um monte de vagabundo que nunca trabalhou na vida e tá lá para fazer militância petista. Agronegócio. Bolsonaro, segurança no campo, políticas para consolidar o mercado interno e abrir novos mercados externos, melhora da logística para distribuição. Uma das principais demandas do agronegócio hoje é justamente o custo Brasil, resolver o custo Brasil, porque a nossa infraestrutura é péssima, não tem como escoar os nossos produtos, a gente perde competitividade justamente por causa disso. O nosso agronegócio é muito bem desenvolvido, tem muita tecnologia, tem muita mão de obra qualificada, mas infelizmente sofre por estar no Brasil e não ter uma infraestrutura de país desenvolvido. O projeto Bolsonaro é justamente promover e incentivar a construção dessa infraestrutura. Do Lula e do Haddad, a regulação do agronegócio para evitar a ampliação de grandes latifundiários. Implantar a reforma agrária e distribuir terras ao MST e indígenas, né? Ou seja, ficar distribuindo terra para quem não produz ou para quem não tem as condições de produzir e acaba vendendo a terra no final da reforma agrária. Constituição. Bolsonaro, respeito e obediência à Constituição. Lula e Haddad estabelecer um novo processo constituinte, ou seja, uma nova Constituição para aumentar os poderes do governo e centralizar ainda mais os poderes no poder executivo, ou seja, no presidente da República, que vai poder atropelar Judiciário e Congresso Nacional. Médicos cubanos. Bolsonaro avaliar os médicos cubanos para testar sua capacidade. Os aprovados vão receber seu salário integral sem destinar recursos à ditadura cubana. Lula e Haddad ampliar o programa Mais Médicos, né? Ou seja, mandar mais do nosso dinheiro para a ditadura e continuar desviando o dinheiro do salário dos médicos cubanos. Segurança. Bolsonaro, tolerância zero com crime e redução da maioridade penal. Lula e Haddad, desmilitarização das polícias e iluminação com LED nas ruas. Ou seja, o programa do Haddad basicamente pensa que bandido é vampiro e que simplesmente se colocar uma lanterna na cara dele, ele vai derreter, vai evaporar e você não vai mais ser assaltado. Justamente para combater esse absurdo, o programa do Bolsonaro promove e defende a tolerância zero com crime.